Ser Saudável é o nosso programa, um programa de busca do ser saudável em todos os níveis. Hoje estamos falando sobre sistema de crenças e valores em cima de um programa, de um padrão de obesidade. Todos nós temos vários sistemas de crenças. É importante você saber disso. E, especificamente nas doenças, e obesidade eu considero uma doença. Veja, eu como médico, teve uma época na minha vida que eu não tratava essa questão por entender que isso era uma falta de educação, falta de vontade. Quando eu comecei a estudar, percebi que é uma doença. E essa doença está no nível físico, emocional, mental e espiritual. Quais são as crenças emocionais que mantêm muitas vezes a pessoa acima do peso? Porque ela quer ter um sistema de proteção. A obesidade, a gordura, pode significar, e veja, quando a gente diz pode significar, porque para cada um significa diferente. Pode significar uma questão de um abraço, uma proteção emocional. Quantas pessoas se protegem emocionalmente através do peso? Então, quando você começa a questionar, mas por que eu faço isso? Ou, para que eu faço isso? Você amplia a visão de valores e crenças que você tem na sua vida. Não adianta você fazer só um regime ou uma dieta mudando o teu comportamento. Você precisa entender como o teu comportamento vem, da onde ele vem. E nós estamos hoje trazendo que o nosso comportamento se origina do nosso sistema de pensamentos, de verdades, muitas vezes adquiridos até na vida intrauterina. Exatamente, né, gente? A identidade das nossas crenças. Essas crenças devem ser reconstruídas e não destruídas, reconstruímos. É assim que nós entendemos isso. Muitas vezes, né, quem está, como eu disse anteriormente, nos dirigindo são essas crenças. Então, nós precisamos modificá-las, essa identidade, fazendo o quê? Primeiramente, como eu penso sobre isso? A primeira pergunta que você vai se fazer. Quais são os meus conceitos frente a isso? E deixe aquilo acontecer. Não o julgue, não o critique, não queira conversar com os pensamentos. Permita-se vê-los. De que maneira você encara aquela situação? Então, a primeira pergunta, o que eu penso sobre isso? Como eu vejo isso? Para que isso acontece? E de que maneira eu poderia modificar isto? De que maneira, exatamente? Muitas vezes eu modifico uma crença lendo um livro. Claro, eu penso determinadas coisas e de repente aparece um livro que me faz refletir. Nós mudamos crença, pessoal, quando nós questionamos as coisas. E vamos sempre buscar novas alternativas. Mas temos que primeiramente entender que quem está nos dirigindo são as crenças. E que muitas vezes faz com que nós tenhamos comportamentos e resultados inadequados, incoerentes, não desejáveis, que trazem sofrimentos e que precisamos sim sair desse padrão. E como sair? Identificar, modificar e reconstruir esse padrão. Uma das situações mais difíceis em qualquer tipo de problema é você identificar aquilo que traz de vantagem para você. Então, uma pergunta é, se eu tenho esse problema, por exemplo, estamos hoje falando sobre obesidade, o que eu tenho de bom? O que isso me traz de bem? Porque nós precisamos entender que tudo na vida tem os dois lados, tudo, qualquer coisa. Você pode, não tem nada. Se você começar a refletir, e aí é que você começa a fazer a mudança do sistema. E precisa começar a perguntar. Já tive muitas pessoas que me responderam coisas muito positivas à questão do seu peso. Por que não, então, as vantagens eram muito maiores do que as desvantagens? Então a pessoa inconscientemente já tinha feito uma opção de ser, por exemplo, obesa. Ou, muitas vezes, tem pessoas que fazem uma opção de ter, muitas vezes, um câncer, ter uma doença, porque as vantagens que aquilo traz são maiores que as desvantagens. Então, nós precisamos aprender a enxergar essas coisas em nós. Então, que vantagem isso traz? Isso é uma questão de olhar para nós mesmos com sinceridade, mas a sinceridade do espírito. E aí é uma proposta de pensamento assim. Digamos, já falamos outras vezes, vamos repetir muitas vezes. Nós temos o espírito e temos o ego. O espírito é o adulto, o ego é a criança. Então, se nós pensarmos como ego, nós vamos ter sempre a briga, discussão, doença. Pensamos como espírito, vamos sempre perceber o aprendizado. Então, o que eu tenho de vantagem? Às vezes o meu espírito
prefere que eu esteja daquela maneira, porque ele entende que espiritualmente, vibratoriamente, moralmente, eu tenho mais vantagens do que se eu fizer a mudança. Então, seja honesto com você mesmo e pare e pergunte, sozinho, no teu canto, que vantagens eu posso ter? Mas deixe vir a resposta. Não brigue antes de vir a resposta. Foi como eu disse a vocês, permitam-se ver as crenças, ouvir as crenças, saber como você pensa sobre isso. Porque muitas vezes nós caímos no automático. Nós desenvolvemos comportamentos e atitudes de forma automatizadas. E agora conosco você parou para pensar. E assim como você pode nos assistir novamente, parar para nos ver novamente, através do site www.tvmundomaior.com.br www.tvmundomaior.com.br ou mesmo nos encaminhar um e-mail para o sersaudável@tvmundomaior.com.br. É bem bacana, né, pessoal? Veja, hoje você tem uma nova visão sobre a obesidade. E aquelas pessoas, muitas vezes, que emagrecem um pouquinho, né? Faz tudo bonitinho, se mobiliza, se motiva. Ela emagrece, aí ela chega naquele peso e dali para frente ela não consegue mais avançar. Por que será? Você já se perguntou sobre isso? Ali ela encontrou uma crença. E ela não conseguiu ainda ter a consciência de identificar que crença será que ela criou. Ou que crença ela está manifestando. Que se ela emagrecer mais um pouquinho, eu vou ficar, como você disse, bonita, sensual, elegante, eu vou mudar minha conduta, eu vou descasar, eu vou casar, eu vou arrumar um namorado, eu não vou arrumar um namorado. Olha só, gente, a mente funciona desta forma. Por isso que muitas vezes só uma medicação não é suficiente. Ela é paliativa, ela resolve momentaneamente o processo. Porém, como eu disse na abertura do programa, somos estruturas físicas, mentais, emocionais e também vibracionais. Bom, eu vou me despedindo, agradecendo aí a presença de você, que está mandando e-mail para a gente, e fazendo um convite. Seja magro para entrar no mundo dos espíritos. Os espíritos precisam estar elegantes. Faça isso, mas mude também a sua cabeça. Não tenha uma cabeça de doente, em qualquer nível. E o convite do Clube Amigos da Boa Nova. Pelo 0800 12 18 38, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. E para finalizar, sersaudável@tvmundomaior.com.br. Eu também me despeço, agradecendo sempre a oportunidade que nos é ofertada para que nós, com as nossas novas ideias e conhecimentos, possamos realmente estar ao seu lado, para que você seja, esteja e viva muito mais feliz. Até a semana que vem, se Deus quiser.